Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo essa aula, mas hoje nós vamos estar dando início a uma nova parte dessa disciplina, que nós finalizamos agora há pouco, a parte de matrizes. Então vamos estar iniciando hoje a parte que trata sobre determinantes, certo? Que tem uma relação direta com o conteúdo de matrizes, tanto que meu plano inicial era trabalhar eles dois juntos. Mas devido à pandemia isso não foi possível e aí a gente acabou tendo essa quebra, né? E aí a gente vai retomar agora, retomamos já na verdade com a parte de matriz e vamos recomeçar e vamos dar início hoje a um novo conteúdo, que é o conteúdo de determinantes. Primeiro é necessário que a gente defina o que é um determinante, né? A partir da definição de determinante é que a gente vai poder dizer como calcular um determinante. Então é o seguinte, consideramos um conjunto de matrizes quadradas de elementos reais, certo? Vamos considerar um conjunto de matrizes de maneira que ela seja quadrada, de maneira que seus elementos sejam números reais. Seja M uma matriz dessa de ordem n desse conjunto. Nós vamos chamar de determinante e indicaremos por determinante de M, certo? Det M, o número que podemos obter operando com os elementos de M da seguinte maneira. E aí nós vamos dizer o que é o determinante de uma matriz a depender da sua ordem. Por exemplo, se eu pego uma matriz quadrada de ordem 1, ela só vai ter um elemento. Então, logicamente, o determinante dessa matriz é o próprio elemento que está dentro dessa matriz, certo? Um exemplo disso. Se eu te dou a matriz M igual a menos 3. Quem vai ser o determinante de M? Menos 3, certo? Não tem muito o que se fazer quando ela é de ordem 1. Porém, se M é de ordem 2, então o determinante de M vai ser encontrado a partir do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, como está sendo ilustrado aqui. Por exemplo, se a minha matriz M é formada por exemplo, quem vai ser o determinante de M? Vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, eu vou obter 1 vezes 3 menos 4 vezes menos 1. 1 vezes 3, 3. Menos com menos mais. 4 vezes 1, 4. 3 mais 4, 7. Então, o determinante da matriz M, ela vale 7. Certo? Isso para n igual a 1. Isso para n igual a 2. Porém, se n é de ordem 3, e nós temos essa matriz, por exemplo, para calcular o determinante de M, nós vamos utilizar essa regra aqui. Lucas, mas como é que diabo eu vou lembrar disso? Realmente é praticamente impossível. Aí para isso existe uma regrinha prática, uma regrinha mais simples que nós chamamos de regra de Sarros, regra de Sarré, né? E aí nós vamos aprender a calcular esse determinante usando essa regra. De que maneira? Vamos fazer os exemplos aqui. A partir dos exemplos a gente vai chegar. Exemplos é matuto. Nós vamos conseguir chegar na regra de Sarré, né? Por exemplo, nessa letra A, o determinante dessa matriz, certo? Uma informação muito importante que eu esqueci de mencionar. A matriz ela sempre é representada entre colchetes ou entre parênteses.
o determinante ele sempre é representado entre duas barras. Então, se eu tenho uma matriz, vamos dizer assim, entre duas barras, ele não está se referindo a nenhuma matriz, mas sim a um determinante. Então, vamos calcular esse determinante dessa letra A. O determinante dessa matriz de ordem 1 é o próprio elemento, 6. Ok? Porém, o determinante dessa matriz aqui, nós vamos utilizar aquela regrinha que nós vimos. Diagonal principal menos diagonal secundária. Isso vai ficar 3 vezes 2 menos 1 vezes 4. Isso é 6 menos com menos mais 4 vezes 1, 4. Isso dá 10. Então, o determinante dessa matriz B é 10. Agora, como é que nós vamos calcular o determinante da matriz C? É uma matriz de ordem 3 por 3. Ordem 3 por 3, nós estamos falando de uma matriz que nós vamos recorrer à regra de Sarré, ou regra de Sarros, né? É o francês abrasileirado fala regra de Sarros. Bem, para isso, o que é que nós vamos fazer? A regra de Sarros, Sarré, ela diz o seguinte: eu vou pegar as duas primeiras colunas da minha matriz, ou seja, essas aqui, certo? E vou repetir na frente da terceira aqui. Então eu vou fazer o seguinte: aqui vai ficar 1, 5, 1. Aqui vai ficar 3, 2, 4, certo? E aí como é que eu vou fazer essa multiplicação? Eu vou multiplicar. Peraí, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Pronto. Eu vou multiplicar essa matriz aqui, né, agora que eu criei, nessa tabela. Ela vai ter 3 diagonais completas. Eu vou multiplicar essas 3 diagonais que estão no sentido da diagonal principal. São essas aqui que eu estou passando o traço azul, certo? Inicialmente eu vou fazer isso. Então eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 2, mais 3 vezes menos 3 vezes 1, mais 4 vezes 5 vezes 4, menos os elementos da diagonal secundária, que nesse caso são quem, né? Não são necessariamente a diagonal secundária, mas todos os elementos, todas as diagonais completas que estão no sentido da diagonal secundária, ou seja, isso aqui, ó. Estou fazendo de vermelho, certo? Então eu faço 1 vezes 2 vezes 4, mais 4 vezes menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 5 vezes 3. Ok? Lucas, mas você não disse que era menos? Exatamente, esse menos aqui ele está no parênteses que está todas as multiplicações. E aí eu gosto de escrever assim porque facilita a visualização, certo? Então vamos multiplicar aqui termo a termo primeiro, para depois a gente fazer as somas. Então aqui vai ficar 1 vezes 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 3 vezes 3 vezes 1, 9. Mais 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5 é 20, vezes 4 dá 80. Menos 1 vezes 2 vezes 4, 4. Mais com menos, menos. 4 vezes 3 vezes 1, 12. Mais 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Então isso aqui fica 80 menos 9, 71, mais 4, 75. E aqui fica 30 menos 12, 18, mais 4, 22. 22 positivo, com esse menos vai ficar negativo. Então isso aqui dá
53. Então, o determinante dessa matriz C é 53. Ok? Então, com base nisso, vamos fazer a segunda. Lembrando, gente, dúvidas, deixa aí nos comentários, tá? Coloca lá em algum fórum específico da disciplina, tá bom? E seguindo a recomendação que alguns alunos pediram, eles disseram que nesse início, pelo menos quando a gente finalizou, né, semana passada, aquela primeira parte, alguns alunos falaram que ficou complicado, às vezes, fazer alguma atividade, porque às vezes tinha algumas dúvidas, né, no decorrer da resolução e pediram para colocar momentos de tira dúvidas semanais. E aí eu vou fazer isso, certo? Essa semana não, mas a partir da próxima, quando sair o horário do novo ciclo, né, que vai mudar, acredito que a nossa disciplina vai permanecer, tá bom? E aí eu vou continuar com as aulas no YouTube, mas eu vou reservar semanalmente no mínimo meia hora para atender, para tirar dúvidas, certo? Pelo menos meia hora. Então, a partir da próxima semana eu vou dizer a vocês qual vai ser o horário em que isso vai acontecer, que vai depender do horário da disciplina, certo? Aí eu vou deixar meia hora reservada, vai manter as aulas no YouTube, mas eu vou deixar meia hora reservada para tirar essas dúvidas, certo? Não faz sentido eu colocar nada essa semana, porque primeiro vai mudar o horário totalmente semana que vem, né? Provavelmente. E segundo, é a semana de exposição. Nós estamos começando um conteúdo novo. Não tem como ter dúvida ainda, entendeu? Então nós vamos deixar esse momento de dúvidas para próxima semana, beleza? Então, seguindo o barco, vamos fazer a segunda. Bem, na segunda questão, o que é que determina o valor de x? De maneira que a igualdade abaixo seja verdadeira, ou seja, ele está me dizendo que x aqui vai ser um número real, cujo valor eu não sei, mas o valor desse x vai fazer com que o determinante aqui seja zero, certo? E aí nós precisamos descobrir quem é esse x. Então vamos lá. Se a minha matriz ela tem esse formato, 1, 2, 3, x, 2x, x mais 1 e x, 1, 1, nós vamos seguir aquele mesmo processo. Eu vou pegar as duas primeiras colunas e repetir aqui do lado, tá? 1, 2, 3, x, 2x, x mais 1. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essas matrizes, certo? Nós vamos multiplicar não, nós vamos utilizar a regra de Sarri. No caso é o seguinte: esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Então como é que vai ficar? 1 vezes 2x vezes 1 mais x vezes 1 vezes 3 mais x duas vezes x, né? Vezes x mais 1. Eu vou até alterar aqui. Aqui, cadê? Aqui. Vou colocar colchete, certo? Menos. Agora nós vamos multiplicar no sentido da diagonal secundária. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Aí vai ficar 3 vezes 2x vezes x mais 1 vezes 1 vezes x mais 1. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui embaixo, certo? X mais 1 mais... E aí eu vou multiplicar aqui. 1 vezes 2 vezes x. Certo? E aí o que é que nós vamos ter? Lembrando, deixa eu corrigir aqui. Tudo isso é igual a zero, certo? Então como é que vai ficar? 1 vezes 2x vezes 1 dá 2x
x vezes 1 vezes 3 dá 3x. 2 vezes x, 2x vezes x mais 1 eu faço 2x vezes x, fica 2x ao quadrado. 2x vezes 1 fica 2x. Menos 3 vezes 2x vezes x fica 6x ao quadrado. 1 vezes 1 vezes x mais 1 é x mais 1, obviamente. 1 vezes 2 vezes x fica 2x. Isso é igual a zero. Então aqui nós vamos somar os termos semelhantes. 2x mais 3x, 5x, mais 2x dá 7x. Mais 2x ao quadrado. Certo? Menos 6x quadrado. X mais 2x, 3x. Mais 1, né? Igual a zero. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o jogo de sinais para eliminar esses colchetes. Então fica 7x menos 2x quadrado. Menos com mais dá menos, né? Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Agora vamos tentar somar os elementos semelhantes aqui, ó. Menos 2x com menos 6x fica menos 8x ao quadrado. 7x menos 3x fica mais 4x. Menos 1 igual a zero. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau. Vamos tentar resolver essa equação, certo? Eu vou fazer aqui mais embaixo, para ficar uma continuidade. Quem vai ser o A? Menos 8. Quem vai ser o B? 4. Quem vai ser o C? Menos 1. Então, delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Opa, não, tem um sobre não. Agora não. No caso aqui vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 8 vezes menos 1. Isso é 16 menos com menos mais. 4 vezes 8, 32. Só uma observaçãozinha aqui. Menos com menos é mais, com menos é menos. 4 vezes 8, 32, vezes 1, 32. Então, delta aqui no caso é igual a menos 16. No caso de menos 16, a gente diz que não existe solução real. Por que, Lucas? Porque quando a gente for para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? Que é x igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a, eu vou ter que tirar a raiz desse delta. E esse delta aqui no caso é menos 16. Raiz de número negativo não existe no conjunto dos reais. Dessa forma, nós não vamos ter uma solução real, certo? Deixa eu só conferir aqui se eu não errei nenhuma conta, que eu posso ter errado alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que não. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá correto. Certo? Então, nesse caso, nós não vamos ter uma solução real. Bom, eu acho que na aula de hoje a gente vai falar ainda de menor complementar somente, tá bom? Porque senão a aula vai ficar muito extensa. E eu sei que essa semana para você está sendo semana de fim de ciclo, porque tem muita gente que tá com trabalho para entregar e tal, então eu vou tentar não aprofundar tanto. Na próxima semana a gente tenta pegar um pouquinho mais puxado, tá bom? Bom, vamos para o conceito de menor complementar. O que é o menor complementar? Dada uma matriz quadrada de ordem n, de maneira que esse n tem que ser 2 ou mais, certo? 2 ou maior. E a gente vai tomar um elemento AIJ, deixa eu só apagar aqui para subir. E aí a gente vai tomar um elemento AIJ, certo? De M.
Então nós vamos pegar um elemento dessa matriz M. Nós chamamos de menor complementar do elemento A e J. Indicamos por D e J, né? Como sendo o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J de M. Lucas, não entendi foi nada. Beleza, vamos lá aqui, nesse exemplo. Dada a matriz M, 4, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 5, 2. Ele quer que você calcule o menor complementar 1, 1. O que quer dizer esse 1, 1, vocês lembram? Esse segundo é a coluna e esse primeiro é a linha, né? Quem são os elementos que estão na primeira linha e quem é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna? É o 4. Então nós vamos pegar uma matriz tirada dessa matriz M, de maneira que nós vamos suprimir a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, quem é a primeira linha? Essa aqui, né? Quem é a primeira coluna? Essa daqui. Sobrou quem? Isso aqui, né? Pois é, isso daqui vai ser a matriz D1. Então nós vamos ter o seguinte: 1, 5, 3, 2. Aí eu vou calcular o determinante disso, certo? Então, como eu quero o menor complementar 1, 1, eu vou pegar a matriz original que foi dada, tira a primeira linha, tira a primeira coluna, o que sobrar eu monto uma matriz, com essa matriz eu calculo o seu determinante. Então eu faço 1 vezes 2 menos 3 vezes 5. Isso dá 2 menos 15, isso é menos 13. Então esse é o menor complementar dessa matriz aqui, D1. Agora vamos para D21. Na D21, opa, aqui é um 3. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a segunda linha e a primeira coluna. Sobrou quem? 3, 4, 3, 2. Vamos fazer o determinante? 3 vezes 2 menos 4 vezes 3, né? Aqui. Isso dá 6 menos 12, isso dá menos 6. Ok? 4. E por último, D32. Aqui a gente calcula D32. Tira a terceira linha e a segunda coluna, ou seja, terceira linha, segunda coluna. Vai sobrar quem? 4, 2, 4, 5. Cálculo determinante. 4 vezes 5, menos 4 vezes 2. Isso dá 20 menos 8, isso dá 12. Então, com isso, nós encontramos os 3 menor complementares, tá bom? Na próxima aula a gente fala do complemento algébrico, certo? Porque tem que ter esse conceito de menor complementar bem fixo. A gente fala do complemento algébrico, ou também chamado de cofator, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver, deixa aí nos comentários. Semana que vem, quando o horário sair, eu vou disponibilizar o horáriozinho lá pra gente tirar dúvidas, conversar, tá bom? Do andamento da disciplina. Gente, pois é isso. Qualquer dúvida, semana que vem a gente tira. Aquele abraço, tchau, tchau, gente.